Boa noite a todos. Boa noite. Rogamos a Jesus o envolvimento espiritual desse instante, para que cada um que aqui viemos na noite de hoje, encarnados ou desencarnados, possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso também. Se a gente vem buscar coisa boa para nós, que a gente não fique só para nós. Essa tem sido o grande chamado do Cristo para todos nós, né? Por isso, nos foi assim, repensado. Deixa eu ver se... É que eu estou na televisão, né, gente? Daí eu tenho que sair na televisão aqui, ó. Oi, pessoal. Vamos trabalhar já já. Espera aí. Para dar o tom, assim, da nossa tarefa da noite de hoje, nós vamos ao capítulo 7 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata do Evangelho segundo o Espiritismo, na pergunta número 766. A vida social. Viver com o povo, assim. Isso é da lei natural, divina? Certamente, responde os espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra, né? Se ele fosse viver só com a gente, não precisava falar, né? Só pensar. A palavra e todas as outras necessárias e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a gente ouve, a gente enxerga, né? E ainda nos deu o movimento do corpo físico para a gente ir ao encontro, virem ao nosso encontro. Então, vida em sociedade. Gravamos esta, que está lá na Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos. E aí, como uma das sociedades, assim, mais querida do nosso coração, mesmo que tem uma série de broncas, é a família. Tem aqueles que a gente gosta bastante, aqueles que a gente gosta mais ou menos, e famílias há que a gente não queria ver nunca na frente. Um ou outro, né? Graças a Deus não é todo mundo. Mas aí a gente vai entender. Se Deus quer que a gente viva junto assim, certamente que nessa grande oficina, esse grande laboratório que é a nossa família, dos Silvas, dos Pereira, dos Schaeffer, dos, né? Mais para lá, mais para cá, umas pequenininhas, outras médias, outras grandonas, a minha é bem grande. Vocês imaginam o falatório, né? Aí, lá nesse capítulo desta lei mesmo, vai tratar de laços de família. E aí a pergunta 775 diz assim, qual seria para a sociedade, tá? Sociedade de Capão Novo, de Capão, de Curumim, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do planeta. Qual seria o resultado do relaxamento do laço de família? Da gente parar com essa história de ter família. Vamos desmanchar a família, porque se começar a olhar as notícias horrorosas, tem pai matando filho, tem filho matando pai, tem filho sacaneando pai, pai sacaneando filho, tem mãe deixando filho no lixo, tem tanta coisa. Tem aborto, tem homicídio. E tem. E tem pai em asilo. Mas a gente está aprendendo a perder o preconceito e aprendendo a acolher o que é necessário para a nossa idade hoje também. Só que a gente fazer isso com dignidade, né? Sem abandono dos nossos pais. Honrar o pai e a mãe, né? Aí vai dizer o espírito superior assim para Kardec. Qual é que seria o resultado? Uma recrudescência do egoísmo. Um aumento ainda maior do egoísmo. Porque a gente ia querer ficar só com a gente e deu. Não queremos laços. Laços já pressupõe, vai encaixando, né? Então, como se vê, é de Deus família. Laços de família.
Mas até esses assim, truncados, cheios de dificuldade, esses são os professores maiores. Às vezes, a ovelha desgarrada lá de casa sou eu. E a gente se acha. Vai ver, o pai e a mãe estão tendo que ter mais tolerância de todos os filhos, justamente comigo. Mais paciência, justamente comigo. Gastando mais, justamente comigo. E assim por diante, né? Então, o grande convite do Evangelho para nós é que a gente olhe esse laço de família, essa estrutura familiar que eu tenho e você tem, é a grande escola, oficina, hospital, restauração, é a grande máquina de lavar da alma, é a grande máquina de costura, é o grande carro para ser montado. Essas coisas, esses brinquedos, tudo que a gente gosta, a gente faz assim um comparativo. Só para a gente entender que família não é bobícia. Família é assunto bem sério. Portanto, do berço ao túmulo, a gente trabalhar para melhorar uma relação, por mais que ela fique só um pouquinho melhor, é a nossa tarefa. Uma relação de perdão, uma relação de dificuldade de aguentar a criatura, né? Ou de nos aguentarem. Porque segundo Jesus, e o Chico fala isso numa das historinhas dele, né? Que numa reencarnação, se a gente aguentou, em outras a gente vai amar. Se a gente aguentar agora. Porque senão vai amar, mas vai demorar mais. Então vamos fazer, já que tem que fazer, né? O tema de casa já está aí, a turma já está junto mesmo. Então vamos aprendendo a lidar com isso. No entanto, momentos há em que a gente não tolera escutar, não tolera, né? E eu tenho aprendido muito com meus pais, que estão agora bem idosos, bem necessitados de nós, assim, né? Como é fácil, na minha ignorância, ser impaciente ainda. Como é fácil. Que ignorância. Vinha puxando minha orelha na estrada. Palestra é bom pra gente, gente. É uma beleza. Primeiro é pra gente sempre, né? E aí, passando o livro dos Espíritos, nós vamos agora para uma carta de Paulo. Linda, que vai mexer um pouquinho com a gente. Paulo vai dizer aos romanos, lá no tempo de Paulo, quando ele já não podia mais ir nas igrejas, porque já estava difícil, ele já estava mais velho, estava mais doente. Isso que naquela época não era como hoje, assim, pega um Uber e vai lá. Não era, meu filho. Era de barco, era a pé, nem a cavalo não era. Isso era coisa para rico. Paulo até teve cavalo quando ele foi rico. Mas como Paulo, pobre, evangelizador, né? Sem cavalo. Quando não dava mais, ele começou a mandar carta para orientar, né? Hoje a gente recebe palestras no YouTube. E excelentes livros, né? Muito bem. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 7... ele vai dizer assim, resumindo a frasezinha para depois a gente ser ajudado por ninguém mais, ninguém menos do que Emmanuel, né? Lá com Chico Xavier no livro Fonte Viva, tá? Bueno, Paulo vai dizer assim, porque nenhum de nós vive para si. Vou repetir. Porque nenhum de nós vive para si. Ainda não entendemos direito isso. A gente tem se esforçado, mas ainda estamos nos nossos clãs, na nossa turma. Quer ver? Escuta só. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome,
mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos. E a gente acha, às vezes, que como a gente não é Daniel, não é assim, uma pessoa famosa, né, do sertanejo, um Caetano Veloso, uma artista famosa, ninguém observa a gente. Só quem está na Globo, no SBT, na Record, né? Só quem está lá de prefeito, quem está lá de secretário, quem está lá de diretor da escola, esses são mais observados. A gente, anônimo ali em casa, quer ver dona de casa, a gente acha que ninguém percebe a gente. Eles não pagam o que a gente faz, mas perceber, eles percebem. Não pago o arrozinho com carne moída que a gente fez, a toalha que estava caída no chão que a gente lavou, né? Mas a gente aprendeu que tem trocas, né? Troca de amor, de reconhecimento, de cuidados. Quiçá estejamos caminhando para isso, de verdade. Outras conquistas, o futuro da sociedade nos dirá. Muito bem. E aí, então, milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos e nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho, porque sentindo tu pensas, pensando tu realizas, e tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras, os atos, representará a influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do próprio Paulo, apóstolo, ninguém vive para si. A gente está numa época assim muito moderna agora, obviamente. Então, o povo que é influenciador ganha um dinheiro danado. Aproveitando o que Paulo está dizendo é isso, que nós somos todos influenciadores. A gente é um influencer. Para o bem ou para o mal, para o isolamento, para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para o ciclo fechado do nossa turminha, ou aqueles que estamos sempre abertos, colaborativos, fraternos, desenvolvendo toda a nossa bagagem, o nosso ser, em prol de todos. Segundo Jesus, a caridade, a verdadeira caridade, é quem tem benevolência para com todos. O que quer dizer isso? A palavra é linda, né?
Dá para botar o nome num filho, benevolência. Bondade para todos. Jesus não diz assim, bondade para os gremistas, se tu é gremista. Bondade para os colorados, se tu é colorado. Bondade para quem vem na Novo Horizonte. Bondade só para quem vai na Kardec. Bondade só para quem vai na Umbanda. Bondade só para quem é evangélico. Bondade só para quem é bom. Quem é bandido, a gente não é bom. Porque a gente não é bom para os bandidos, que a gente conhece os crimes. E os crimes ocultos de cada um de nós. Daí ninguém ia gostar da gente também. Tira a máscara para ver. Graças a Deus eu não fico transparente aqui. Qual é a nossa diferença, então? Está naquilo que Allan Kardec disse sobre todos nós, os espíritas cristãos. Que um e o outro é a mesma coisa. Mas ele diz que o verdadeiro é aquele que se esforça para fazer o bem, se esforça para fazer o bem para o maior número de todos. Às vezes não conseguiu todos ainda. Porque eu não sou e nenhum de nós aqui é anjo de candura ainda. Um é mais atrapalhado em lidar com dinheiro, outro é mais atrapalhado em lidar com capricho, outro é mais atrapalhado em lidar com a concentração, com comprometimento, outro é mais atrapalhado de lidar com a paciência, outro é mais atrapalhado de lidar... E assim vai. De lidar com gente, não é fácil. À distância fica legal até. Mas ali, na oficina, ali onde burila... Ali onde o serrote, a lixa tem que afinar, ali onde tem que moldar, se arranhando, não é fácil, né? Aí, benevolência para com todos, ser bom para todo mundo, Jesus disse. Então não é só para mim. Não é ser bom só para os meus filhos, para o meu neto, para minha mãe e meu pai, para os velhos da minha casa. Ser bom só para quem mora na rua vizinha minha. Porque na minha rua eu não jogo chicletes, mas na rua dos outros eu jogo. Na minha rua eu não jogo lixo. Mas eu estava indo em Santa Catarina agora de tarde... E quem vai naquele caminho ali é só os gaúchos, quase. A sujeira. Que eles cortaram a grama agora, recente. Que tem de garrafa. É nós indo e vindo. Não sou eu, mas é nós. Porque somos nós. Os comprometidos uns com os outros. Assim como os Catarina daqui também fazem sujeira. Os catarinos de lá também fazem sujeira aqui. Porque não é o clã, é o ser humano. Onde ele está. Onde nós estivermos. Muito bem. Aí Jesus ainda vai dizer que a gente... Como é que é a outra palavra? Indulgência. Indulgência. Também dá para ser nome de filho, não é bonita? Né? Indulgência para com todos também. Indulgência é assim, ó. Não querer ser juiz da causa de todo mundo. Às vezes a gente é até da gente mesmo. Não é ser o advogado defensor, nem o promotor que culpa. Mas a grande maioria de nós, a gente é o juiz, o advogado, o promotor que culpa e já lá quem vota para prender o bicho. Porque a gente já quer fazer tudo. Individualmente, para cada ser que a gente conhece, comete equívocos, erros, atrapalhação. E a gente fica mais bravo ainda quando a atrapalhação é de propósito. Parece que a pessoa teria tudo para não fazer o erro.
porque é inteligente, tem recursos, pois vai lá e faz coisa marvada. E aí a gente já condena, já julga e tudo. E aí a gente vai descobrir que Deus ama a criatura. Ama tanto que colocou na terra para ver se acorda. E na oficina da encarnação, se encontrou conosco, os que a gente já se acha que está bem bonzinho, né? Só que a gente que se acha que é bem bonzinho, a gente não perdoa. E a gente não perdoa porque a gente acha que perdoar é ser a favor do mal que a pessoa fez. Ou ser conivente com o que ele está fazendo. Ou estar aprovando o que ele está fazendo. E não é isso. Perdoar é fazer o que fizeram comigo e contigo. Deixar a gente vir de novo para fazer de novo e não cometer os mesmos erros. E nesta vida mesma, especialmente lá na família, pai e mãe nem se contam o tanto que fazem isso conosco. Quantas coisas a gente se atrapalha e o pai vai lá, ajuda, reergue, é os únicos que ficam juntos sempre, ou às vezes uma avó, um irmão, porque não tem o pai e a mãe, mas sempre aparece um anjo bom que ajuda a gente a recomeçar, fazer de novo. O que é isso, gente? Isso é perdão. A gente fica ainda romantizando que perdão é eu ir lá na Aquilete e dizer, Aquilete, desculpa, me perdoa, te devo 1.000, não vou te pagar mais. Me perdoa porque eu disse uma palavra ruim para ti ontem. Isso é moleza. Na elevação dela, ela nem se lembra mais o que eu disse, porque ela gosta de mim. Está remorciando em mim porque eu sei que eu errei. Mas o outro já foi. Por isso que quando eu e você viemos fazer acertos com a humanidade, com a lei divina, a gente acerta o erro, não as pessoas que a gente cometeu erro. Às vezes até combina meio junto. Mas os nossos erros foram com a lei divina. E toda vez que você afetamos a lei divina, como a gente não vive para si, afeta a vida dos outros. Por isso que a gente afeta para o bem ou para o mal. Se afeta para o bem, nós estamos trabalhando aquilo que daqui a pouco a gente vai viver, aqueles que estamos afetando para o bem. Vamos morar no planeta Terra ainda de regeneração, aonde vai predominar o bem. Ainda vai ter sombrinhas, não se afetem. Mas já vai predominar o bem, as notícias já vão ser mais coisas boas. A gente vai se importar mais com quem está trabalhando no bem. E um que outro que vai estar ainda perdido, atrapalhado, vai encontrar forças para fazer de novo. Ou não vai ficar mais no planeta de regeneração. Como não vai ficar mais nesse planeta agora. Porque há moradas para todos nós. Há muitas moradas na casa do Pai. Porque há moradas para todos. É da nossa ciência, consciência e busca através do conhecimento, da convivência, da bondade, como é que a gente faz para se elevar constantemente, ininterruptamente, mesmo que a passos de tartaruga. Porque a gente não retrogride, essa palavra aí, a gente não retrograda. Acho que agora cheguei, né? Não retrocede. Não retrocede. Adoro gente que ajuda, né? Ah, mas como é que fulano era tão bonzinho e virou uma coisa marvada? Ele era essa coisa marvada, só não tinha mostrado, não tinha tido chance de mostrar ainda. Bateu no calcanhar de Aquiles. Bateu na fragilidade moral do espírito. E ele não resistiu.
Seria excelente se tivesse resistido. Porque é para isso que muitas das vezes eu e você usamos o verniz moral. Não porque a gente é falso, mas para a gente ir aprendendo como é bom ser simpático, ser sorrir, abraçar, querer bem. De tanto exercitar, a gente vai recebendo essas energias, esse carinho, esse respeito que a gente vai gostando de fazer, vai gostando, até que deixa de ser agressivo, irado, mal educado, e vai vendo que é bom ser gentil, ser amoroso, acolher, pedir desculpas, ajudar um pouco mais de algum jeito. E aí, quando ele diz pra gente que não tem jeito, a gente nunca vai ficar só para si, com o advento da doutrina espírita, não que a gente não sabia isso desde sempre, mas com o advento da doutrina espírita a gente ganhou a informação de uma forma mais estruturada, conhecida, dado dignidade a isso, porque antes, quando a gente via sobre isso, a gente era taxado de bruxos e etc. Mas através do advento da doutrina espírita, a gente sabe que a gente não morre no túmulo, que a gente desencarna e que o espírito imortal permanece. E a gente sabe que enquanto a gente está aqui, os encarnados, espíritos desta vez encarnados, a gente pegou a senha. A leva de gente que está encarnada é nós, mas a leva de gente que não coube ainda tudo agora, está esperando a vaga. Uns são mais ou menos bons, né? Outros são tão marvados ainda. E uns são missionários do Cristo. E às vezes não precisam nem reencarnar, mas eles vêm para ver se dá um empurrão na gente, né? Dá um empurrão. Quantos bons missionários que já não precisavam vir com tanto sacrifício, né? Madre Teresa, Francisco Xavier, Francisco de Assis, mas reencarnaram, porque ainda estão num processo de vir para ajudar a gente e tudo, e aí para alavancar os 5 estrelas deles, né? Eles passam por esse estudo com a gente, por esse tempo. A diferença do espírito de luz que sofre para mim é que eu sofro a dor horrorosamente. E por vezes me revolto com Deus, como que eu sofro quando o outro ali, que é bem marvado, não anda contigo, não dá palestra na casa espírita, não fica indo fim de semana nos eventos espírita e abre mão de passear no shopping center. Como é que esse ali que não faz nada disso está lá na vida boa? E eu que faço meu sacrifício e tudo, tô aqui com umas coisinhas bem marvadinhas para resolver. É da lei que a gente colha o que plantou. Se eu não plantei agora, se não é causa atual, é causa anterior. Felizes somos aqueles que já estamos em provas e expiações e carregamos as provas e as expiações com dignidade, com gratidão. Tiramos fruto da experiência. Agradecemos. Ensinamos os outros. Porque não há uma dor sobre a terra que eu passe pela experiência, nem tampouco tu, que daqui a pouco isso aí vai passar, porque tudo passa, segundo Maria de Nazaré, e eu acredito nela. Tudo passa, e aí a gente vai olhar, ai, aliviou. Tá, aliviou, agora tu vai ficar descansando na nuvem. Agora escuta quem está na tua fase anterior e ajuda. Ajuda nos caminhos a sair, ajuda a ter paciência e esperar, ajuda a amar, ajuda a perdoar, ajuda a mostrar o caminho do sacrifício, do comprometimento, da tolerância, da renúncia. Porque nada disso que eu vivo e você, e que nós estamos superando, amadurecendo, é para ficar no túmulo, é o corpo que vai ficar no túmulo. A experiência dessa luta
Ela é o nosso tesouro. É a malinha que a gente tem que arrumar tudo dobradinho, bonitinho, cheirosinho. Porque quando a gente desabrochar no mundo invisível, na pátria espiritual, na morada que nos espera, Neuza, mas se for um umbral, pode deixar que a caixinha do bem ajuda a gente a sair do umbral. Se por mais tempo ou se por menos tempo. Umbral não é coisa ruim. Umbral é necessidade de espíritos imperfeitos como eu e você. É uma das moradas do Pai. Lá no pronto-socorro, quando a gente chega num acidente, tá aquela sujeirada. Vai ser limpado tudo. Lá quando a nossa alma chegar toda atrapalhada, esquecida, confusa, e ainda não encontrando a luz, a gente está no pronto-socorro. Vai ser limpado isso. Se a gente lembrar de Jesus o mais rápido possível. Senão vai ser só a hora que lembrar. Mas nenhuma ovelha fica perdida. Então, espíritas do século XXI que estudam, vocês estão estudando o Nosso Lar, certamente estudam o Evangelho, o Livro dos Espíritos, sabem que a vida continua. E que a gente não vai dar um salto de qualidade porque desencarnou. Mas a gente vai ter tudo isso de bom que a gente aqui conquistou. E o que não der conta agora, tem a eternidade para correr atrás. O que é bom para mim e para você é que a gente não fique deixando para resolver depois. Que enquanto aqui estejamos, a gente aumente esse para todos. A nossa casa espírita se envolva com as casas espíritas irmãs. Porque não é só para si, para todos. Mesmo que não seja federada. Um dia eu explico melhor isso. Mas vocês precisam estar com a gente nas coisas. Vai ter um evento agora com Francisco Ferraz. Se eu não ver ninguém de vocês da Novo Horizonte na palestra do Francisco, sábado, dia 3 de agosto, a primeira parte, às 14 horas, é um estudo do Livro dos Espíritos que ele faz impecavelmente. Todo mundo leva o Livro dos Espíritos. Ele faz uma dinâmica incrível. Às 3h30 encerra e às 16 horas até às 17 é a palestra. Naquele espação que a gente tem lá agora bonito. Eu vou olhar todo o zoinho hoje. Vou ficar na porta. Não dá para perder, gente. A gente precisa compartilhar. Nossos palestrantes vêm aqui, vocês têm que ir lá. E a gente é casa federada. Percam os preconceitos. Porque ninguém vive para si. Em breve teremos uma Unime aqui na região. Para toda essa parte de cá. E pese as coisas não mudem, eu vou estar nessas direções aí. E eu quero ver vocês com a gente. Porque vocês têm o dever de não ficar só para si. Nós temos que espalhar mais casas espíritas por aí. Nós temos que ter mais gente querendo estudar em outro grupo lá, colar. Porque quem não é daqui tem carro e veio para cá. Vai lá na frente ver se tem carro velho lá na frente. Como é que os pobres vão vir na casa espírita? Quem é que disse que casa espírita é só para quem tem carro? E os lugares mais humildes que precisam também conhecer o espiritismo. Né? Então a gente tem que abrir a cabeça e o coração. Não sei quando é que a gente vai fazer isso. Pode até não ser na nossa encarnação, seja dos próximos que virão. Mas a gente tem o dever de começar a semear, preparar a terra, ajudar. Né? Allan Kardec saiu desta casa. Vocês em 88 e lá em 89.
Nós somos irmãos, não somos dissensão, né? Esse tempo já foi, isso não existe mais. Pelo menos não deverá entre a nossa relação. E aí, completando tudo isso, no movimento espírita, no nosso movimento familiar, no nosso movimento de empresa, no nosso movimento íntimo, que fique hoje no nosso coração a certeza que nós não estamos sozinhos. Mesmo se a gente fosse para uma ilha, a gente sabe que tem uma nuvem de testemunhos. E se numa ilha estivermos, cada um de nós tem um espírito protetor. Nunca estará sozinho. Nunca. Nunca. E para que as nossas escolhas, as minhas e as tuas, sejam de influência boa, lembra? Né? Que a gente influencie legal o maior número de pessoas, de criaturas de Deus, né? As árvores que a gente planta, os bichinhos que a gente cuida, as pessoas que a gente auxilia, mesmo as atrapalhadas, num sorriso, num bom dia, num olhar, numa prece. Numa prece. Bastava isso. A gente orar pelos andarilhos, pelos de escolhas equivocadas, por esse jovem que matou as crianças na escola, uma criança. Os dois precisam de prece. A gente está sempre escolhendo um lado. Os dois. Porque eu estou nessa reencarnação e você também. Eu não sei em que lado eu estava antes de chegar aqui. Não me lembro. Graças a Deus. Porque o esquecimento temporário é misericórdia divina. Para a gente dar conta do dia de hoje. E que a gente frutifique onde Deus nos plantou. Que assim seja.